Palácio de Karnak, Elivaldo Barbosa, trazendo as informações com a entrevista coletiva do governador do estado. Elivaldo. Bem melhor, com muita saúde, muitas vitórias para todos vocês, todas as famílias do Piauí. Nós estamos anunciando hoje o calendário de pagamentos para o ano de 2022. Fruto da organização do Estado, a gente pode dar mais um passo importante na tabela de pagamento para 2022. Eu me lembro quando assumi aqui o governo do Estado em 1º de janeiro de 2003, eu achava muito esquisito. Eu era funcionário da Caixa, hoje aposentado, e a gente recebia dentro do mês. E era muito estranho a gente ter uma situação em que, de um lado, os servidores já com salários atrasados e recebiam lá, já chegando no mês seguinte. Para completar, ainda uma diferença, os da capital recebendo numa data e os do interior recebendo numa data mais distante ainda do mês dos serviços. E fizemos um esforço de lá para cá. Sei que muitas vezes não fui compreendido, mas tinha um propósito: organizar o Estado. Organizar o Estado para 3 objetivos. O primeiro, a folha de pagamento. O Estado é o maior pagador dentro do Estado do Piauí. Neste ano, em média, são 5 bilhões de reais a folha de pagamento do Estado, e esse dinheiro circula na economia. Ele faz com que tenha um efeito para o comércio, para variados setores. E por esta razão, a garantia de segurança da data do pagamento, ela se torna importante. De um lado, é claro, para os servidores, servidoras, para as suas famílias, mas também para os negócios. Assim, tanto eu como a nossa vice-governadora, a professora Regina Souza, aqui, ela que foi secretária de administração, aqui a secretária Ariane, o secretário Rafael Fonteles, a quem eu agradeço também pelo empenho de toda a equipe, e ele na área das finanças, a Ariane aqui também com o planejamento, a Regiane Tavares também na área relacionada às despesas. Com esse controle, a gente garantir as condições de ter um calendário anual de pagamento, ao mesmo tempo garantir as condições de uma capacidade de investimento. Há uma expectativa de, mais uma vez, a gente ter o ano de 2021 com uma capacidade de investimento próxima aí dos 10%, é a estimativa que fazemos em relação à receita corrente líquida, o que permite mais independência para o Estado. Esses dias o secretário Rafael nos apresentava um balanço, nestes 4 anos de mandato, o Estado deverá completar algo como 5,6 bilhões de investimentos. A relação do Estado do Piauí com o poder central, a previsão é de aproximadamente 1,5 bilhões de reais dos convênios, das emendas de bancadas, enfim, que são colocadas. Ou seja, o Estado cada vez mais independente da dependência do poder central. Por quê? Porque é o terceiro pilar, fazer crescer a economia. Se a gente investiu como investimos em educação, em infraestrutura, na área social, em variadas áreas, isso teve uma repercussão importante. O Estado tem uma lei que é diferente da lei do teto nacional. Aqui todo o objetivo é controlar, ter equilíbrio, cuidar em relação a muita responsabilidade para as despesas, para cada vez mais capacidade de investimento. E com isso, fazer crescer a economia, impactar no crescimento da economia. Eu destaco assim que nós estamos podendo agora ter um cronograma em que leva em conta o dia útil, mas nós vamos estar começando o pagamento do próximo ano, dia 25 de janeiro de 2022 e concluindo dia 31 de janeiro. E assim, todos os meses,
levando em conta o dia útil, às vezes tem mês aqui que começa dia 26, porque o dia 25 certamente é um domingo, então ele começa num dia útil adequado, não é, ao calendário. Mas o que tem de importante? Em todos esses meses, nós estamos começando em uma data, 25 ou 26, e terminando dia 30 ou 31, no caso do mês de fevereiro, que é um mês atípico, né, terminando dia 28, ou seja, podendo o Estado do Piauí anunciar hoje, e é com muita alegria, sou grato a Deus, à equipe, e aqui eu me dirijo aos servidores do Estado para dizer que em 2022 nós vamos ter as condições de ter o pagamento dentro do mês, como já testamos agora este ano e todos os meses, ou seja, nos 12 meses do ano. E isso também repito, importante para a economia do Estado. Também eu quero aqui dizer que a garantia desse equilíbrio é um compromisso também que temos para o próximo ano. Mesmo sendo um ano de eleição, estamos trabalhando planejadamente para garantir, não é, que o Estado mantenha o plano traçado de investimentos, mantenha o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, cumprindo a lei, cumprindo as regras, para garantir com isso uma condição de mais investimentos. E eu queria aqui também dar uma outra notícia também que considero muito importante. Autorizei agora há pouco, a partir de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, para que a Secretaria de Administração, a Secretaria de Fazenda pudessem aqui tomar as providências para que a gente possa encaminhar para o Legislativo, como a necessidade apontada pela Procuradoria, um projeto de lei em que estamos autorizando um pagamento equivalente a 62 milhões de reais a título de abono para os profissionais da educação, da ativa. Por quê? Porque nós temos uma regra, que é uma regra que coloca a obrigação de cumprir uma meta de 25% sobre as receitas, e há uma outra meta especial, essa nós estamos cumprindo, há uma outra meta especial, que é a de que do dinheiro do Fundeb, a gente tem a obrigação, com uma mudança legislativa que foi feita, de aplicar no mínimo 70% com pagamento de pessoal. E aqui nós fizemos aqui um balanço, e neste balanço tem este saldo de 62 milhões de reais. O que vamos fazer com esse valor? Nós vamos fazer o pagamento de um extra, não é? Para os profissionais da educação, cumprir a regra constitucional, cumprir a regra da educação, com um benefício para os profissionais da ativa, como manda também a lei, para a educação. Então, são essas as boas notícias que eu queria apresentar sobre folha de pagamento, sobre a educação, e queria também dizer que, agora há pouco, eu recebi aqui os 3 indicados da lista para o Tribunal de Justiça. Eu quero aqui saudar, de um lado, aos advogados do Piauí que participaram de um processo democrático, vários se inscreveram, lá foi feita uma escolha primeiro pela OAB, com 12 nomes da melhor qualidade, depois a direção, o colegiado da Ordem dos Advogados, liderada pelo doutor Celso Barros, que também foi eleito presidente da OAB, mas prontamente, de forma democrática, fez a escolha, conduziu, melhor dizendo, a escolha pelo colegiado de 6 membros, entre os advogados, os nomes que os advogados escolheram, e o Tribunal de Justiça, no dia de ontem, apresentou aqui uma lista tríplice. Nessa lista
também, assim como os 6 nomes que vieram da OAB, também com muita qualidade. O doutor José Wilson de Araújo Júnior, o doutor Agrimar Rodrigues de Araújo e o doutor Francisco Soares Campelo Filho. Recebi hoje pela manhã, e já conhecia também a capacidade técnica, uma história belíssima de cada um deles, a respeitabilidade que tem perante não só a advocacia, mas também o mundo jurídico, o próprio judiciário. E, após aqui um diálogo, eu tenho aqui a difícil missão de, em meio à escolha, em meio a esses 3 nomes, veja que na prática, provavelmente de todas as listas que eu já escolhi, aquela mais difícil, por uma relação até mesmo pessoal, uma relação de conhecimento, enfim, mas eu tenho que tomar uma decisão e nessa decisão eu quero anunciar aqui que estou assinando hoje aqui o decreto com a escolha do José Wilson de Araújo Júnior para desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Era isto. Muito obrigado. Vou tentar mesmo 10%. O aumento que o senhor autorizou. E o nome do novo desembargador que passa a compor o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, passa a compor a Corte do Tribunal de Justiça, o desembargador passa a ser José Wilson. Então, novo desembargador do Tribunal de Justiça, nós vamos aí já com a imagem do José Wilson, para que você saiba exatamente de quem o governador está falando. Vamos com manter a entrevista, vamos ver se podemos ouvir o governador, ainda o governador Wellington Dias, vamos ouvir. Ouvindo os servidores, ouvindo aqui os parlamentares. Tivemos um problema com o áudio lá do Palácio de Karnak, vamos tentar restabelecer. Bom, feitos aí alguns anúncios, o governador falando a respeito do abono para os servidores da educação, 62 milhões de reais, uma espécie de saldo do fundo específico para a educação, parte dele tem que ser destinado aos servidores, 62 milhões, portanto, serão rateados entre os profissionais da educação como abono. O governador também aproveitou para fazer o anúncio da nova tabela para o pagamento dos servidores e anunciou que José Wilson, o desembargador José Wilson, agora novo desembargador, deve ser o advogado, o procurador José Wilson, passa então a ser, já foi advogado, membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos ver aí a imagem do José Wilson. Ele já foi desembargador, tem inclusive aí no Notícia da Manhã, nós já exibimos hoje pela manhã. Ele foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, foi membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral e agora passa a ser o indicado do governo do Estado do Piauí para compor o Tribunal de Justiça, do governador Wellington Dias, melhor dizendo. Já podemos ouvir o governador? A forma regimental vai estar apreciando nas comissões, no plenário e aprovando para que a gente possa, no ano de 2022, já fora da lei do teto, poder voltar à política de reajuste. É um reajuste para todos os servidores da ativa, incluindo os comissionados, para todos aposentados e também para pensionistas. Todos os homens e mulheres que no presente e no passado prestam serviço e têm essa relação, serão beneficiados com esse reajuste. Muito obrigado. Concluindo a coletiva, a fala aos repórteres, aos jornalistas, sobre os anúncios em relação aos salários e também a fala em relação ao abono que será pago aos servidores da educação.